bastidores, Cleomar, que tem aqui. A luta, muitas vezes, que eu estou falando com vocês aqui, resolvendo problema tudo simultaneamente. Corre o moderador para cá, corre outro para lá, para a gente ajustar e a coisa sair aqui. Eu não estava achando Cleomar, gente. Achei, em nome de Jesus. Pronto. Ei, dona Cleomar, vamos contar a sua história, que é uma história assim, ó, é linda, e cheia de detalhes importantes para a gente abençoar pessoas aqui hoje. Tá bom? Você mora onde? Amém. Eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E você é casadinha, tem filhos? Sou casada há 47 anos, agora em dezembro faz 48 anos, né? Sou apaixonada pelo meu esposo, uma bênção de Deus e tenho 4 filhos. O Alex, a Sabrina, a Suelen e o Jonas. Isso. A Sabrina, Você, ela é autista. desculpa, Autista. eu disse errado aqui, é autista, né? Que idade ela tem, filha? Ela tem 43 anos. Ok. Você disse que mora no Rio Grande do Sul. Aos 3 anos e meio, você já sabia o Salmo 23 todo. Sua mamãe ensinou para você desde pequena a amar Jesus, você me disse, né? Minha mãe me contava isso. Sempre me contou. Assim, minha filhinha, tu com 3 anos, tu já sabia dizer o salmo de cor. Então, a sua mãe foi uma grande discipuladora. Ela te Foi. ensinou a amar a Deus. Isso é importante, Amar a Jesus. essa figura do pai e da mãe. É interessante, porque eu vi uma pessoa falar uma coisa e achei muito prudente. O pai define ah, e confirma o processo da sexualidade dos filhos. Eu achei muito interessante isso, porque um pai padrão, um pai bíblico, ah, um pai cristão, ele provoca no filho o desejo do filho ser igual a ele. Ele é protetor, ele cuida, ele é carinhoso, ele provê para casa. Então, o filho vai crescendo vendo o pai fazer aquilo, ele deseja ser como o pai. É. E a filha, quando vê o pai protetor, carinhoso, ela deseja casar com alguém igual ao pai. Então, o pai provoca o desejo no menino de ser homem e provoca na menina o desejo de casar com um homem. Então, a figura paterna influencia poderosamente a maturação sexual do filho e da filha. Enquanto a mãe, essa auxiliadora religiosa, vai construindo junto com esse pai o altar de adoração. E faz Hum, isso que a sua mãe fez com você, que é fazer com que a gente ame Jesus Cristo. Então, você, desde verdade. criança, com 3 anos, sua mãe conta, você tinha o Salmo 23 decorado, só que a sua mãe construiu tudo isso perto de vocês, foi uma figura importante para você, e ela faleceu com 94 anos. 94 anos. E parece que você ficou meio brava com Deus, e Deus teve que dizer um negócio para você. Conta pra gente Então, como é que eu, minha mãezinha, eu cuidava dela aqui em casa, trouxe ela para casa com 94, ela tinha 80 anos quando eu trouxe ela, né? E aos 94 anos ela veio falecer, né? E eu fiquei muito chateada com Deus. E disse para ele: por que tu foi tirar minha mãezinha? E ele disse: o Espírito Santo falou, né? Como que você briga com Deus, minha filha? Como? Você não ficou com ela em 94 anos? Quantas pessoas têm o prazer de ficar com a mãe com 94 anos? Aí eu chorei, pastor, e pedi perdão, porque eu não tinha motivo de estar chorando e reclamando. E ele disse para mim: tá, para te consolar, o teu netinho vai nascer. A minha mãe faleceu na quarta, no sábado, e o meu netinho nasceu na quarta-feira. Tu vê que foi um período de curto tempo, né? Entre o luto e a felicidade do meu netinho, tão esperado.
Então É que a você minha entende, filha Cleomar, que queria muito, muito. você entende que o nascimento do seu netinho foi um carinho de Deus com você, logo depois da ruptura dolorosa com a mamãe. Sim, Deus ele sempre cuida disse da gente, né, Cleomar? Deus sempre sim, ele cuida da gente. disse: "Eu não vou deixar tu sofrer tanto, minha filha, tá aí agora, tem outro, tenho um presente, eu te dou esse presente para que o teu coraçãozinho fique mais quieto, porque eu como eu ando muito com Deus, eu falo muito com Jesus, eu sinto a presença dele, porque Jesus é visível, pastor. Todo mundo diz que Jesus é invisível, para mim, ele não é. Eu fecho os meus olhos e eu consigo tocar no rostinho dele. Eu vejo o sorriso dele como o que eu estou vendo agora. Porque hoje de noite eu disse: "Eu quero apresentar esse Deus que está aqui, ó. Para mim, tu não é invisível". Então ele disse para mim: "Tá aí o presente, minha filha. Não vou deixar tu estar sofrendo nesse luto, nessa tristeza. Tá aí teu presente. Olha que Deus maravilhoso". Você vai ver que essa presença real de Deus na vida da Cleomar é algo existente. Não é uma coisa que ela vive por datas ou por estímulos de pregação. Ela aprendeu isso, ela tem essa experiência. Agora veja uma coisa, deixa eu trabalhar 2 pontos importantes aqui. Nós estamos trabalhando com 2 fenômenos, 2 coisas que você não tem controle sobre isso. Você nem pede para nascer, nem pede para morrer. É um ciclo. A vida é assim. Pessoas se encontram e fazem filhos, e a gente nasce. Aqui ninguém pediu para nascer. E quem está com o juízo bem organizadinho, não vai pedir para morrer, porque a Uhum. gente ama a vida. O mais importante sobre essa dádiva de nascer, Cleomar, e o desafio de morrer é o que vai ficar da gente, é o que vai ficar. É uma coisa chamada legado. Quando as pessoas falarem do seu nome, sobre o que elas falarão? Vou dar um exemplo. Ayrton Senna, você lembra de quê? Pelé, você lembra de quê? Tancredo Neves, você lembra de quê? Mas atualmente, vou usar exemplos seculares, tá bom? Apenas para você entender. Para os mais jovens, se eu disser Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, eles vão saber de quem eu estou dizendo, porque eles deixaram ou têm um legado construído, uma história, uma vida. Então, quando você diz assim: "Puxa, o senhor levou minha mamãe", irmãos, a vida tem um ciclo. Se Jesus não voltar em nossa geração, na sua geração, você vai morrer, irmão. E morrer não é o problema. O problema é viver sem nenhum propósito. É Entende isso, verdade. não? Morrer não é o problema. O problema é viver sem nenhum propósito. Isso é um problema. E segundo o que nós estudamos hoje, propósito é morrer para esse mundo para salvar pessoas. Eu existo para isso. Fui chamado para este tempo, como o pastor Esmeraldo disse, estão também aqui. Você acomoda a dor da mamãe com o nascimento do seu netinho e você passa por um desafio muito grande, porque a Sabrina, que é a sua filhinha que tem autismo, 47 anos, 43. 43, ela teve 7 pneumonias. Sim, 7 pneumonias. Foi várias vezes internada, mas assim, pastor, quando ela nasceu perfeita, normal, assim, só que ela começou a não caminhar, ela não caminhava, com 2 aninhos ela não caminhava, ela não falava. E como eu já tinha o Alex, eu achava que aquilo estava acontecendo alguma coisa, e levava nos médicos, mas não havia um diagnóstico, porque naquela época, 43 anos atrás, não se conhecia o autismo. É conhecido agora mundialmente, mas antigamente não,
tinha, porque é, era muito conhecido o síndrome de Down por conta das características, né? Mas não se conhecia e eu levava no médico, e era exames, exames, e a guria não caminhava, não falava. E eu naquele desespero, já com 2 aninhos, e um dia eu cheguei na janela, ela estava no consultório lá, fazendo as terapia, e ela era toda molezinha, assim, ela sentava, tu tinha que encostar travesseiros para acomodar ela, porque ela não segurava, não firmava o corpinho, assim, ela bem molezinha, assim. E um dia eu cheguei na janela, quando ela estava na terapia, e falei mesmo com Deus, eu disse: "Senhor, o que tu queres que eu te peça?", sabe. Eu já estou cansada de carregar minha filha no colo, não é que eu esteja tão cansada de carregar ela, porque ela sempre foi gordinha, sabe, pastor. Mas eu disse: "Eu estou cansada porque passa Deus, ela vai ficar sem caminhar, sem falar, como é que eu vou saber quando ela quer uma água? Como é que eu vou saber quando ela quer fazer xixi? Deus, o que que tu queres que eu te peça?". Era uma janela grande, enorme, assim. Me lembro que estava no 4º andar, no 3º andar da clínica lá. E aí aquele janelão grande, e eu olhando para o céu e conversando com ele. E disse: "O que que tu queres que eu te peça? Tu queres que eu te peça para ela caminhar? Tá bom, eu vou te pedir. Tu queres que eu peça para ela falar? Tô te pedindo. Deus, tu não precisa curar ela. Eu só quero que ela caminhe, que ela fale, porque daí eu vou entender o que ela quer". E eu fiz aqui conversando, assim, porque eu converso muito com Deus. Não faço aquela oração, não, eu vou na minha janela e converso com ele, eu abro os braços e converso com ele. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, beijo Deus, deve de estar todo lambuzado, de tanto jogar beijo para ele, mas é o meu jeito, a minha relação com ele. Espera aí, E espera aí, daí espera aí, espera aí. quando eu Espera aí, espera aí, voltei espera aí. atrás, Espera aí, espera aí. Antes de você chegar no resultado disso, é porque tem a ver com o beijo. Você em algum momento chega para Deus e fala assim: "Senhor, o senhor recebe meus beijos? Porque eu mando tanto beijo para o senhor, não sei se o senhor recebe. Eu queria saber se o senhor recebe. Não é que eu seja tomé não, mas eu precisava saber se está bom esse negócio". E aí você vai pedindo para Deus e parece que ele fica em silêncio. E aí, num certo momento, você diz assim: "Tá bom, entendi, o senhor não me respondeu, né? Então o senhor não recebe meus beijos". O que que aconteceu quando você fez essa oração? eu estava era um dia muito frio, e eu estava ali na área da minha casa. E aí peguei um banquinho e falei mesmo com ele: "Tá, vem cá", disse assim para ele: "Senhor, tu recebe meus beijos? Recebe mesmo? Todos os dias de manhã eu faço isso aqui para ti, ó. Beijo Deus, beijo Jesus, beijo Espírito Santo, manda um beijo para cada um. E tu recebe? Recebe mesmo? Tá, eu não sou Tomé, mas eu queria que tu me mostrasse se tu recebe mesmo o meu beijo". E eu estava com a mãozinha assim, parada, assim, conversando. E aí, daqui a pouco, aquele silêncio, era um frio, pastor, um frio de renguear cuspo mesmo. Pastor, surge uma borboleta, a mais linda, a mais bela de todas. Eu creio que foi enviada do céu. Ela pousou aqui, ó, nesse dedinho aqui. Bateu as asinhas, bateu de novo, parece que olhou nos meus olhos, e aí, pastor, eu chorei. Eu chorei tanto, 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 porque era o beijo dele vindo do céu através de uma borboleta. Ele nunca deixou de me mostrar o quanto me ama. E por isso eu
tenho esse relacionamento lindo com ele. Ele fala sempre, Espírito Santo. Então é um relacionamento tão lindo, imagina, um frio, mais um frio de rengueacus, que eu estava enrolada assim, e veio aquela borboletinha e ele disse: "Eu recebo todos os teus beijos, todos os dias de manhã. Não se preocupe, porque tu é minha filha, é minha amada, e eu recebo teus beijos sim. Pastor, eu nunca vou esquecer disso, nunca. E quando eu chegar no céu, porque eu já beijo ele, eu já abraço ele virtualmente, fecho os meus olhos e abraço, e abraço. Mas quando eu chegar no céu, eu vou dizer para ele: obrigado por tu enviar aquela borboleta, gratidão no meu coração, por enviar aquela borboleta tão linda, tão bela. As asas delas tinham várias cores, nunca mais vi. Procurei em todos os catálogos, nunca vi uma borboleta igual àquela, enviada do céu para mim. Foi muito, muito lindo a minha relação com Deus. Muito, muito lindo. E Deixa eu voltando pegar de lá, novo, deixa eu voltar. Por que que eu falei do beijo aí? Para a gente encaixar e lembrar que ela foi na janela e falou assim: "O senhor quer curar minha filha? O que que o senhor quer? Quer que eu peça para ela andar? Como é que eu vou cuidar da minha filha sem ela andar? Eu vou cuidar, toda mãe cuida. Se toda ela mãe não falar, eu vou cuidar, toda mãe cuida. Mas me ajuda que ela ande e fale para entender bem". E até aquele momento, o pessoal da medicina tinha feito todas as possibilidades com a Sabrina para desenvolver na fisioterapia a fala e o caminhar dela. Irmão, sem nenhum retorno. Até aquele sem nenhum momento, retorno. nenhum. Você foi para a janela, deixou a sua filha na fisioterapia, chorou com Deus, voltou. Quando você volta e encontra os médicos, o pessoal da fisioterapia, o que que eles falaram? Eles, quando eu volto, tinha uma porta de vidro, uma porta grande, e a metade era de vidro. Eu olhei pela janela assim, e aí a fisioterapeuta veio, saiu fora assim e disse: "Ela está de em pé". E eu vi, e ela disse: "Ela está de em pé, mãe, não sei o que aconteceu". E eu disse: "Eu sei o que aconteceu". E ela: "O quê?". Porque eu estava lá na janela pedindo por minha filha. Estou Ela ficou de em pé, estava de em pezinha. Ela pediu para mim entrar: "Entra, mãe, não chora". Como que mamãe não vai chorar diante do milagre? "Não chora, mãe". Eu sequei minhas lágrimas e entrei, me ajoelhei, olhei para ela e disse: "Vem com a mamãe". Aí ela veio, que era grande, né, ela veio até uma parte, assim, caiu, e eu quis levantar, assim, a a terapeuta falou para mim: "Pare, pare". E daqui a pouco ela veio caminhando, se levantou, veio caminhando, me abraçou e falou: "Mamãe". Ela caminhou e falou no mesmo dia. Então ali foi um milagre, pastor, porque a gente já tinha feito de tudo, 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 tudo. Foi um milagre que aconteceu na minha vida e na vida da Sabrina. Claro, ela continua sendo uma autista grave, mas hoje, graças a Deus, bolacha, a Sabrina quer café, a Sabrina quer xixi, outras coisas, ela verbaliza, sabe? Louva a Deus, bota um louvor, ela canta. Então eu digo assim: "Amado Deus, que o anjo do Senhor venha lá do céu", e ela repete: "Com as suas asas brilhantes, e que venha trazer paz", ela diz: "O coração da Sabrina". Aí ela mesma pega com a mãozinha dela e diz: "Beijo, Deus,
Tem coisa mais linda do que isso, pastor? Você Tem. falou você falou de uma borboleta que o Senhor usou para responder uma oração sua. Dá uma olhada aqui, ó, como Deus age. É extraordinário. Mas isso é para quem tem uma relação real com o Senhor. Não é uma coisa automática, não. É uma relação contínua, dependente do Espírito. É lindo demais. Ó, dá uma olhada. Já passei esse vídeo na sala. Jesus, eu tô muito triste. Por favor, Jesus, eu não vou mais fazer coisa errada. Faça isso, por favor. Eu sou sua filha. Por favorzinho, eu sou sua filha. E toda a minha família é seus filhos, suas filhas. Por favor, Jesus, faça isso. Proteja muito nossa família, minha família. Proteja muito minha família, tá bom, Jesus? Tá bom? Tá bom, Jesus? Fala comigo. Os meus pecados já estão perdoados? Por favor, Jesus, por favor, faça que isso, faça. Por favor. Por favor. Os meus pecados estão perdoados. Eu sou sua serva. Por favor, me responda, Jesus. Você me respondeu? Você me respondeu. Tá bom, tchau, Jesus. É, eu não me canso de ver, não me canso de ver esse vídeo, né? Porque é algo tão real para essa menina, né? Ela realmente está falando com Jesus, ela está clamando ali a pureza dessa oração. Ela me responde, Jesus me responde. Deus mandou para você uma borboleta. Para ela, Deus moveu a cortina do quarto dela. Ela é tão confiante naquilo que ela disse: Tá bom, o Senhor me respondeu. Tchau, Jesus, e fecha a janela. Isso é de uma pureza, de uma beleza extraordinária, né? É verdade. A Quando a nossa gente se religião, tornar como criança, eu acredito que Deus vai responder nossas orações. a nossa religião não pode ser um entulhado de doutrinas, porque elas são Hum, certas, né, irmã. Nossa religião é desse tipo de coisa que eu estou falando aí, ó. Gente que vive nesse nível, testemunha de Cristo, fala dele, é cheio dele. Coisa mais linda isso aí. Sua filha você volta, sua filha está andando, pela primeira vez você ouve sua filha falar mamãe. Como você sim. disse, hoje ela tem um autismo 43 grave, anos, isso. Mas ela mas fala, ela caminha, e o pai dela levou um susto quando chegou em casa. Eu botei ele atrás da porta, e quando ele viu ela de pé, ele fez assim, e eu, calma, aconteceu um milagre. Jesus curou a nossa filha, ela está falando, está caminhando. E ela olhou para ele e disse, papai. Ele chorava, pastor, chorava, chorava, chorava. lembra que hoje eu comecei a sala mostrando um autista, exatamente, é, mostrando Não como ele era reagiu ao fato do avô ter, é, do avô, né, ter dado, é, como que ele exatamente. repartiu, né? E você viu que ele não fala fluentemente como nós, mas dá para entender Sim, perfeitamente o que ele diz, que é a exatamente. mesma experiência que você tem com a sua filhinha. Muito bem, vamos caminhar. Eh, a a Cleo, ela entrou na sala ali no período da pandemia. Como muita gente no começo recebeu o link, não entrou, mas uma amiga insistiu para que ela continuasse entrando. Ela entrou, gostou muito da sala e nunca mais saiu da sala 57. Para ela, ela diz que a sala significa amor, bondade, perdão, alegria, amizade, ternura e muito mais. E ela compartilha. Amo participar da sala 57, ela diz, e a sala ajudou para que ela se fortalecesse na caminhada dela e experimentasse especialmente a pessoa do Espírito Santo.
como nós aprendemos aqui. E as mudanças que ocorreram na dona Cleo, ela vai me dizer assim: "Senhor pastor, eu era bravo, hein, antes de entrar nessa sala aqui, eu não tinha muita paciência não". Aí você diz: "Eu estou passando por um processo de transformação". A senhora é adventista há quanto tempo, Cleo? Ah, eu sou adventista desde novinha, eu acho que com 17 anos eu me batizei. 17 anos. E você, como disse aqui, você até entrar na sala 57 e a sala com seus ensinos, esses que eu refiz durante essa semana, provocarem uma mudança sistemática e profunda na sua vida, você era um membro de igreja que tinha até preconceito com a missão. Sim, pastor, eu ficava muito no banco da igreja ali, né? Como que tu diz assim, né? Falo, né? Só engordando, 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 né? Chegava em casa e não desagava, não falava, me mantia calada, né? E ia para a igreja, voltava para a igreja, ia para a igreja, voltava para a igreja, né? Mas alguma coisa assim na sala que eu aprendi começou a mudar. Não, tu tem que começar a sair, a desaguar, falavam na sala, né? O senhor mesmo diz, não adianta ficar só engordando no banco, no banco, no banco. E aí eu comecei essa minha relação com Deus, eu comecei um dia lavando a louça ali em casa aqui, e daí eu perguntei assim: "Jesus", um dia que assim, me tocou profundamente um sermão teu. Eu disse: "Jesus, por favor, então se tu queres que eu realmente fale do teu amor, me dá um trabalho missionário para me fazer. Algo que eu possa fazer, assim, por ti, que eu possa demonstrar o meu amor por ti, porque eu estou varrendo a casa, eu estou conversando com ele, eu estou lavando a louça, eu estou conversando com ele, estou estendendo a roupa, estou conversando com ele, saio para a rua conversando com ele. Quando pego o meu fusquinha, eu digo: "Senta aqui do meu lado aqui, Jesus", e vou conversando com ele. Então eu pedi para ele um trabalho missionário, eu disse: "Me dá um trabalho missionário", e uma moça, eu não conhecia, ela também não me conhecia, era a Raquel, esposa do pastor Michel Moroz, e aí sentou assim do meu lado e disse: "Oi, tudo bom?" Eu disse: "Tudo bem", eu: "Feliz sábado", ela: "Feliz sábado". E ela disse: "Quer trabalhar, fazer um trabalho missionário?" E eu disse, olhei para o céu primeiro e disse: "Poxa, mas foi rápida a resposta, porque uma semana atrás eu tinha pedido". Daí eu disse: "Quero, quero". Daí ela disse: "Então tá, então você eu vou me dá teu telefone aí que eu te colocar no grupo". Me colocou no grupo ali, tudo ali, né, para as visitações, e daí ela disse: "Na segunda-feira a gente se encontra, ali na frente do Madre Pelletier, por mensagem". E eu quase que dei um grito dentro de mim: "O quê? No Madre? Com as presas? Capaz". Aí escrevi para ela: "É sério isso? No Madre as presas?". E ela: "É, porque eu eu posso te responder na semana que vem?". E ela: "Pode". Fui para a janela. Para você entender o que a Cleo está dizendo, a madre é um presídio feminino. É, o Madre Pelletier que é um presídio feminino. Quando Aí ela fui para recebe o convite, ela diz assim: "Como é que é? Eu no meio das presas? Tem certeza disso?" Aí ela pede para a irmã dar um tempinho que ela vai decidir, né, Cleo? aí fui para a janela, brigar com Deus, né. Olha só, eu, um verme, um pó, né, brigar com ele. Mas reclamei mesmo, porque ele me conhece, não adianta tu estar nhe-nhe-nhe, "Ai senhor, porque isso que", não, tu tem que ser reta e direto, tu tem que falar com teu pai, com teu Deus de coração, tu não tem que ficar desculpe aqui o termo, com frescura, tu tem que abrir teu coração para ele, eu abri mesmo: "Senhor, eu te pedi um trabalho missionário, mas é para trabalhar no hospital, ou para trabalhar que eu trabalho no hospital, né, mas para trabalhar, tipo, no hospital, para trabalhar, assim, levando trabalho missionário, para trabalhar com crianças, abandonadas, trabalhar num abrigo, mas no Madre Pelletier, com presa. Senhor, o que que eu vou fazer lá? Eu nem sei o que que eu vou fazer. E aí, daqui a pouco eu parei, assim, e aí o Espírito Santo falou:
está escolhendo o trabalho missionário, então eu vou te tirar todos os dons que eu te dei e vou te dar. Vou te tirar aqui, ó pastor, no meu ouvido. Não quer trabalhar na minha obra? Não vai trabalhar em nada. Vai ficar sentada no banco. Respirei fundo, arregalei meus olhos e disse, tá bom. Liguei para a irmã, mandei mensagem. Onde é que eu te encontro? Ai, assim, assim, assim. Me encontrei com ela e fomos. Quando eu entrei lá, um misto de medo e um misto assim de meio que rejeição, assim. Eu entrei e ela, vamos, irmã. E o Espírito Santo, vai. E o Espírito Santo, vai, abraça, abraça. Tu não diz que tu tem eu no teu coração? Abraça, abraça, abraça. E eu fui abraçando uma por uma. Mas aquele abraço tão caloroso, tão caloroso, tão caloroso assim. E hoje, pastor, eu estou há 3 anos lá no presídio. Eu não entro lá sem abraçar cada uma. Se são 15, eu abraço 15. Se são 20, eu abraço 20. Não importa quanto tempo eu tenho que ficar lá. Eu abraço. Eu digo assim, ó, eu vim trazer o abraço de Jesus para vocês. E abraço, pastor, com amor, com carinho, mas aquele carinho de Jesus para falo, falo, falo do quanto ele é importante, do quanto elas têm que ler a Bíblia. O Espírito Santo vai falando ao meu coração e eu vou falando, eu vou falando, eu vou falando. E, pastor, faz 3 anos que eu estou lá, né? E aí, com esses frios, a gente tem que se despir e ir. E eu disse um dia para Deus na janela, Paizinho do céu, eu verei frutos, porque eu estou 3 anos lá. Houve só 2 batismos. E as pressas estão saindo, eu estou indo e não estou mais encontrando as mesmas, estão entrando outras. E eu sei, Paizinho do céu, que tu cuida de cada um, mas eu fico assim angustiada de saber se estão bem, se não estão bem. E um dia indo no centro, pastor, indo fazer um curso de computação, eu passei reto porque eu não olho para loja nenhuma, para dentro de loja nenhuma, para não ser tentada. Não olho, porque se tu olha, tu entra. Então eu não olho, eu vou retinho. Pego na minha mochilinha, boto ali os livros, boto uma bolachinha, passo por uma pessoa que está varrendo a rua ali, que está limpando a rua, um varredor de rua, e tiro da mochila e para você, a palavra de Deus e uma bolachinha. Passo por uma loja, está lá uma senhora no telefone, entro, Espírito Santo, entra lá. Tenho que voltar e entrar. A palavra de Deus é uma bolachinha. E assim eu vou fazendo meu trabalho missionário. Não saio com a minha mochila vazia. E aí estou passando na loja e daí o Espírito Santo volta e eu segui em frente, volta, e eu voltei. Eu voltei, pastor. Olha, eu olhei, olha o quê? Olha, e eu olhei, parei e olhei assim na frente da loja. Era uma loja de perfumes, assim. E daí eu olhei, que estranho, eu conheço aquela senhora, conheço aquela mulher, conheço aquela mulher. Mas da onde? Olhei para baixo, assim, de cima a baixo, assim, como que um raio-x. Uma tornozeleira, pastor, no pé. Eu entrei e me parei na frente dela. Eu digo, é do presídio. Me parei na frente dela. Essa mulher me deu pulou em cima de mim, quase derrubamos a partilheira de trás. E ela disse, Cleusa, tem vergonha, onde é que tu andava? Que não sei o quê. Ai, que abraço gostoso, me dá esse abraço de Jesus, me dá esse abraço de Jesus. Aí abraçamos.
Cléo, tu te sumiu. Eu digo, não, tu que saiu do presídio. Ela saiu. Louvado seja Deus. Estou com tornozeleira, mas louvado seja Deus que saiu. Cléo, tudo aquilo que tu me ensinou, tudo aquilo que tu falou do amor de Jesus eu aprendi. Te lembra, Cléo, que tu dizia assim, ó, Satanás está na esquina quando vocês saírem daqui. Eu falo, pastor. Eu digo, o diabo está ali, ó. Quando vocês dobrarem a esquina, Satanás vai estar ali, ó. Ó, tal vender um fuminho, um crack. Ó, dinheirinho fácil, fácil. Satanás vai estar aí na esquina. E não é que estava mesmo, Cléo? Não é que estava mesmo? Mas eu, Cléo, escutei todos os teus conselhos. O amor de Jesus entrou no meu coração. Sabe aquele abraço que tu me deu de Jesus? Aqui, ó, entrou aqui dentro do meu coração. E hoje eu louvo a Deus por te encontrar e poder falar do meu testemunho. E eu quero, Cléo, receber uma ajuda, uma ajuda. Eu a gente está assim, com dificuldade em roupa, em calçado. Eu digo, não se preocupe, vamos te ajudar. E aí já acionei a igreja, acionei o irmão Paré, que é um ancião amado lá da nossa igreja lá. Irmão Paré, eu preciso de rancho, não sei o quê. Aí ela entramos em contato com ela, passei o contato dela para o irmão Paré. Ela não pôde vir buscar esse rancho. O irmão foi levar lá num lugar muito longe daqui, não lembro agora o nome, onde ela mora, Eldorado do Sul. Foi levar lá em Eldorado do Sul, que é um lugar bem longe. Foi lá, entregou o rancho e hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, ela está recebendo tudo isso. Por quê, pastor? Porque eu disse, Paizinho do céu, essa senhora que te ama mora lá em Eldorado do Sul, eu moro em Porto Alegre. São mais ou menos uma hora, eu acho, de ver uma hora, uns 50 minutos mais ou menos de viagem. Como é que eu vou até a casa dela, pastor, Paizinho do céu? Dar estudo bíblico, assistir com roupa, com e aí, um pastor não, um membro, irmão Pedro, apareceu na nossa igreja para pregar. Aí ele pregou, teve um chá lá, um junta-panela lá atrás, e aí ele pregou, ele teve um café da manhã lá atrás, na sala, e aí ele pregou tudo. Quando fomos lá, ele disse, eu, o senhor é da onde mesmo? Ele disse de Eldorado do Sul. E eu olhei para o céu. Tá de brincadeira comigo, né? Jesus, tu tá de brincadeira. E eu vi o sorriso de Jesus, minha filha, não se preocupa, tá aí, ó. O irmão Pedro vai cuidar dela. E aí, o irmão Pedro tem uma senhora assim, assim, do presídio, tu precisa cuidar dela, mora pertinho de ti. E não é que esse irmão Pedro está dando estudo bíblico para ela. Esse irmão Pedro assistiu com roupa, assistiu com alimentos. Olha a resposta de Deus. Olha a Ô, resposta. Cléo, você está falando, eu estou olhando ali a Solange sorrindo, né, Solange? Vai aquecendo o coração da gente, né, Solange, essas coisas, é uma maravilha. Você sabe o que que eu consigo perceber na sua narrativa? A dupla missionária trabalhando. Você tem uma dupla missionária que trabalha com você. Tenho Quando... a Não, senhorinha não, que vai não, comigo no não, presídio. não, não, não é essa dupla que eu estou falando, não. Ah, tá. Ó, você fala bem assim, ó, você está passando, aí você diz assim, o Espírito Santo falou, volta. Aí você disse, eu voltei. Quem é que estava dentro da loja? Uma ex-presidiária. Quem falou com você? O Espírito Santo. Aí, quando você entra em contato com ela, ela diz: O Jesus Cristo que você me apresentou, o seu abraço. Então, o Espírito Santo nos move para falar de quem? De Jesus. Se não é o Espírito Santo, tu passa direto, crente. Se não é o Espírito Santo, tu está sentada no banco da tua igreja até hoje. Cléo, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi a sala 57 o que você aprendeu aqui que te levantou do banco da igreja e hoje Sim, ativou você nessa sim, missão? com certeza, com certeza. A sala 57 representa, assim, esperança.
E além da esperança do amor e da alegria, ela representa o ensinamento, pastor, ensinamento. Eu estou recebendo ensinamentos aí da sala, sabe? A sala aquece meu coração. Eu entro pelo Zoom e deixo minha câmera fechada por conta da minha filha que é autista, mas eu não deixo de entrar nunca na sala. Só não entro quando não tem internet, mas eu sempre entro, sempre estou ali, sempre ali, porque os ensinamentos, eh, trazem assim, aprendizado. Tem tudo que a sala ensina, tu aprende. Imagina, pastor, eu lá tantos anos sentada num banco, eu pedi perdão para Jesus, Senhor, me perdoe por eu ficar tantos anos sentada num banco, indo e vindo. Mas quando eu passei a ouvir a sala, e eu não queria ver, sabe? Não queria entrar porque eu tinha medo dos vales dos ossos secos. Meu Deus, quando eu vi aquilo, meu Deus, que medo, que medo, sabe? Eu fiquei Entendi. apavorada, sabe, não queria entrar, não queria entrar. Mas aí a Cirlei, com carinho, disse: "Cleo", a Deise me apresentou e eu não entrei. A Cirlei: "Cleo, entra, Cleo, tu vai ver a transformação". E eu disse para ela: "É mesmo, amiga, eu fui transformada, eu saí do banco. Hoje eu pego o meu fusquinha, eu encho de livro, eu boto uma bolachinha dentro de um saquinho bem bonitinho, aí estou indo no semáforo, ali está ali um pedinte ali no semáforo: "Oi tia, tem um trocadinho?". "Tenho, a palavra de Deus". "Bah, valeu tia", me chama de tia, né, ainda bem, né. "Ah, valeu tia, muito obrigada, muito obrigada". Então é assim, pastor, que eu Um dia aprendi um a dia, amar a Cléo, sala. um dia tu ouviu a voz do Espírito Santo, disse: "Entra aí". Aí tu entrou, acho que era um shopping que você estava. "Entra no shopping". Você entrou, disse: "Tá bom, entrei, vou fazer o quê aqui?". Na sua frente um brutamonte, maior que tu, um monte, e o Espírito Santo mandou você fazer uma coisa com ele. Vamos terminar com essa história que ela é linda demais. O que que você fez lá com esse brutamontes aí? Eu estava eu estava entrando no shopping, e aí, de repente, eu vi, assim, um baita de um segurança, assim, enorme, pastor, eu acho que ele tinha 1,90 m, mas enorme, portão, assim, bem sério, assim, eles ficam, assim, naquela posição, né. E aí, o Espírito Santo: "Ore com ele", e eu fiquei parada, assim, olhando. "Ore com ele". Você mede quanto, Cléo? Desculpa. Eu tenho 1,50 m. Imagina aí um homem que quase dá o dobro dela. Vai, quem é que se mete com um cabra quase o dobro? Aí eu parei na frente dele e ele baixou a cabeça assim, né, para me olhar, porque eu sou baixinha, né. Eu disse: "Bom dia", o meu sorriso é o sorriso de Jesus. "Bom dia", ele: "Bom dia", e eu disse: "Tudo bem contigo?", e ele: "Tudo bem, a senhora deseja uma informação?", mas ele sério, eu sorrindo, ele sério: "A senhora deseja uma informação?". "Não, eu só queria orar por ti". E ele ficou parado assim, e eu peguei as mãozinhas dele e disse: "Vamos orar. Tu não precisa fechar os olhos, mas vamos orar". E fiz uma oração: "Amado Salvador, Aí tu você me disse um abençoe esse detalhe, paciente", você me disse e um detalhe comecei importante, que a orar você segura a mão dele e a outra mão você põe a mão no peito dele, assim, no para peito abençoar, dele. Uma mão eu né. seguro e a outra eu boto a mãozinha no peito e fiz uma oração. Não me lembro, mas creio que tenho pedido por ele, pela família que eu sempre peço. Pastor, aquele brutamonte estava com os olhos cheios de lágrimas, lágrimas rolando. E ele disse para mim: "Senhora, nunca ninguém fez isso por mim. Nunca. Milhares e milhares de pessoas passam por aqui. Eu só tenho lhe agradecer". Eu digo: "Não precisa me agradecer. Agradeça ao Papai do céu, ao Espírito Santo que me mandou aqui". E aí tirei, claro, né, uma revistinha e entreguei para ele. A revistinha da O esperança. que eu o que é legal aqui, que você que está adorando conosco, é que o mover vai lançando sementes, né. Ela talvez nunca tenha voltado a falar com esse camarada,
Tem outras histórias aqui lindas que a gente não vai ter tempo para contar, mas ela também faz a obra específica. Veja, lá no presídio, duas já se batizaram. E tem mais uma sendo preparada com a graça de Deus, será batizada. Amém, Então, amém. veja, não é só esse trabalho que é lindo, né, de tocar pessoas no dia a dia, mas trabalho específico do discipulado, que é o namoro com o perdido até que ele nasça no tanque. Então, isso tudo, preste atenção, a irmã ficou anos do adventismo dela só no banco. Depois que ela descobriu que esse Jesus que ela ama tanto deve ser anunciado pelo poder do Espírito Santo, toda a história e trajetória da Cleo mudou a partir desse conhecimento. E isso aconteceu pela graça de Deus, sem nenhuma presunção ou orgulho, mas por reconhecimento e valorizar o que a gente faz aqui. Tudo acontece quando a Cleo vem e descobre essa fluência do Espírito Santo que ela não E sabia. não é só eu, pastor. Muita gente aprendeu contigo, com a sala. Muita gente. E também não é só a sala, também. Agora o Rogerinho aí com como é que ele fala? É paz E para agora, hoje. Sabe, esses dias eu para hoje. aflita, 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 angustiada, angustiada, angustiada. Daqui a pouco vi aquela palavra, foi um refrigério para minha alma. E tem o Tempo 3 que é o canal do Pastor Cimei também, que todos os dias, ao meio-dia, ele chama a gente para orar. Então, como que não ter esse relacionamento com Jesus? Se ele está aí te mostrando, às vezes tu está aflita, está angustiada, 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 vem o Rogério com aquele, aquela fala doce dele. O dialeto Ah, de Rogério. Aí, dialeto de aí vem, Rogério. vem o Bechara, terça-feira. Aí vem o É, Assim do Senhor, que vem lá da Suíça. Aí vem os grupos paralelos, grupos de oração, de gente que se reúne. Tudo isso, braços estendidos da Sala sim, 57, que servem como mecanismos de sustentação. mecanismo. O pastor Cimei todos os dias, ao meio-dia, chamando ali para orar, um tempinho curtinho, 20, 30 minutinhos, uma bênção. E olha a Verinha também é uma bênção. Eu amo tu, Verinha. Que Deus te abençoe. Leilinha, Leilinha, minha moderadora amada, obrigado. E Riclei, muito obrigado pelas mensagens que eu enviava para ti, tu enviava para o pastor. O pastor nem me conhecia, eu enviava mensagem. E uma Ai, coisa que eu ai, quero ai, ai, ai. saber, Ô, dona se a Cleo, tua eu dor preciso. passou, Oi? tua Tô dor passou? bonzinho, tô bonzinho. É que ontem, eu tô ficando velho, né? Eu cheguei para buscar minha sogra ontem, que recebeu alta. Orem por ela, está numa situação bem complicada. E na hora que eu cheguei no balcão para entrar, ele disse: Senhor, o pessoal que vem aqui que tem mais de 60 anos pode entrar com acompanhante. Eu falei: Não, minha senhora, eu tenho 54 anos. Olha só, Solange, a mulher achou que eu era de 60, que eu precisava de acompanhante para entrar no hospital. Eu estou só o restinho mesmo. E aí, nessa caminhada, eu não sei o que eu fiz um movimento, mas uma dor muscular nas costas, coisa de velho mesmo, estou ficando. E aí a Cleo ontem orou carinhosamente para que essa dor fosse, e hoje amanheci bem para a gente fazer a sala. Obrigado pela oração, viu? Amém, 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 amém. Louvado seja Eu, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. eu ficaria aqui conversando com ela a manhã inteira. Quer falar, Solange? Você levantou o dedo? Abre aí o áudio. Vamos, sala 57 lá do começo. Abre aí. Só clicar. Sim, Solange. Bom dia, pastor. Eu só quero dizer que essa criaturinha aí é minha prima. Olha aí que beleza! A gente não sabe das coisas, hein? Olha aí, que maravilha, hein? Amo, amo. E eu sempre digo para ela que eu amo ela, preciso dela para ser feliz. Ela é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque ela existe. Ela sabe que eu falo isso para ela. Te amo também, Solange. Te amo também, minha prima amada. Tá vendo, irmãos? Ó, deixa eu só resumir tudo isso. A Cleo era um membro de banco. Experiências interessantes com Jesus, mas um membro de banco. Quando o Espírito Santo vem, aprofunda a nossa caminhada e joga a gente para fora.
É essa experiência. Isso é missão atrativa, irmãos. Ela transpira Jesus Cristo. Tem erros? Tem. Tem problemas? Tem. Está em construção? Tá. Mas quem aqui não está? Eu disse no começo, quando nós somos honestos com Deus, sinceros na busca, a gente quer acertar, nossa mensagem é maior do que nós. Extraordinário. Legal, né, Solange? Muito bom. Muito bom. É, Pode. pastor. Hã. Eu fui apresentar a sala para a Sol e ela já estava com a sala. É, isso é bom demais, hein? Isso é bom demais. Eu fui Solange, apresentar para ela, a prima, eu tenho uma sala 57 aqui, e ela só mostrou para mim, olhando no telão. Já me apresentaram, prima. Eu, que bênção, coisa boa. eu também já tenho, e aí as duas hoje ajudam um monte de gente a ter também. Sim, com Amém. Solange, certeza. ora pra gente, você que é prima, né? Eu fiquei feliz demais, ainda mais agora, né? Ter família aqui. Ore por ela, ore por nós. Vamos encerrar nossa sala de hoje. Vamos lá. Maravilhoso Deus e querido Pai, ainda na sua presença nós estamos. E agora, querido Deus, agradecidos, ó Pai, pelo testemunho dessa prima amada. A gente sabe das lutas dela, ela sabe das minhas lutas também. E estamos sempre uma orando pela outra. E nós te agradecemos muito, Senhor, ao pastor Wagner por ter essa disposição, sabendo das lutas dele também, de trazer essa sala 57 aí, para que nos dê força, nos dê ânimo, para nós vencermos a cada luta e a cada batalha, Senhor. Eu também agora, nesses últimos dias e nos próximos 40 dias por aí, estarei sempre pelo YouTube, porque estou aqui cuidando da minha filha também, que passou por uma cirurgia, a Caroline. Te agradeço a Deus, porque o Senhor ouviu as orações e ela está se recuperando. E Amém. abençoe, querido Deus, ricamente, Pai amado, essa sala, todos os moderadores, os intercessores, todos que fazem parte dessa sala, que nos traz a esperança e nos traz o alívio, Senhor, a cada dia. Eu me sinto aliviada após a cada sala, Senhor, e com força e ânimo para lutar e para continuar essa luta até a sua volta. Sabemos que a sua volta está bem próxima, Pai, e queremos estar preparados todos para irmos contigo para o céu. Te pedimos essas bênçãos, e não que há méritos em nós, não há mérito nenhum, mas é em nome do teu amado Filho Jesus, o nosso Salvador e Redentor, que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigada, Sol. Obrigada pela linda Te amo, oração. prima, te amo demais. Também te amo. Para a gente terminar, então, eu vou te apresentar aquilo que te assustava, mas que é o centro de tudo isso que nós vivemos aqui hoje. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Hoje a Cléo faz parte desse exército numeroso que recebe o Amém. Espírito. Amém. Amém.
Cléo, Não saia Solange, da sua cama. Não saia da sua cama sem jogar um beijo para Deus. Não saia. Se torne dependente. Isso. Se torne dependente de Deus. Se torne dependente. A partir do momento que tu se tornar dependente dele, pode vir luta, pode vir batalha, pode vir o que vier. Tu vai estar A firme gente nas vê. mãos dele. Pode cair no chão, mas ele vai te erguer. eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque vocês existem. Obrigado, Solanginha, um abraço para suas filhas bonitinhas. Obrigada, pastor. Um Obrigado, beijo para todos. dona, um abraço. Obrigado, Cléo, um grande dia na presença de Deus. Te amo, pastor. Preciso de ti para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu sou mais feliz por tua existência na minha vida. Eu louvo a Deus por por esta sala, por todas as pessoas que integram aí, por todas as pessoas que te ajudam. Eu oro por cada um deles, pelos moderadores, pelos pastores, por ti, para que Deus te abençoe, para que tu não desista, para que tu siga em frente essa jornada, essa caminhada, porque tu não só está ajudando, mas tu está ensinando, tu está levando o amor de Jesus. Sabe, quando eu olho para o teu rostinho, eu vejo o amor de Jesus. Sabe, quando olho para o teu sorriso, eu vejo o amor de Jesus. Independente das tuas batalhas, Jesus mora aqui, ó, no teu coração, tu transborda o amor dele. E isso não tem preço. Que ele te abençoe grandemente. Amém, um grande dia, obrigado, viu? Obrigado. Posso fazer uma oração por ti? Por favor, pode orar. Paizinho do céu, eis que estou colocando o ministro, pastor Wagner, na tua presença, no teu trono da graça. Sabe, Paizinho do céu, eu fico feliz de tu ter tirado a dor dele, esse incômodo, porque eu pedi de todo o coração. Às vezes tu diz sim, às vezes tu diz não, mas eu te agradeço por tu ter abraçado ele. E o teu abraço, Paizinho do céu, tira qualquer dor. Por isso, Senhor, unge o teu servo, para que ele siga com fé, com confiança, porque um dia vamos chegar lá no céu e vamos todos em grande voz gritar, sala 57. Toma esse pastor em tuas mãos, a sua família, a Ana, a Rana, que tu possa abençoar a sua sogra, Senhor Jesus. Embora as lutas venham, Senhor Jesus, quando estamos contigo, as lutas, elas são passageiras. Elas vêm, elas passam, porque tu nos conduz, tu nos abençoa, tu nos ergue, tu não nos deixa no chão. Embora as flechas do inimigo venham nos atingir, Senhor, tu nos mantém, Senhor, firme na tua palavra, segurando na tua mão. Por isso, tu abençoe o teu servo. E essas bênçãos eu te rogo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Obrigado, amada, um grande dia na presença de Deus. Pastor, Deus abençoe. Que coisa boa, né? Que experiência maravilhosa essa.